apóstolo Pedro, ele vai nos trazer uma reflexão da finalidade da igreja. Eu queria partilhar com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia no livro, na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9. Toda vez que eu penso na finalidade da igreja, eu lembro desse texto. Apóstolo Pedro vai dizer para nós o seguinte: vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo que nós somos um povo exclusivo, um povo adquirido, um povo comprado. E no original diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse a fim de, ali está para anunciar, mas no original diz a fim de. Esse a fim de significa finalidade, propósito, razão de existir. A razão da igreja existir não é tornar minha vida melhor. A razão da igreja existir não é produzir conforto emocional, não é produzir uma melhoria financeira. A igreja não está aqui para me dar terapia, e nem para me tornar confortável, nem para tratar ou equilibrar minhas emoções. A finalidade da igreja existir é a fim de proclamarmos as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para sermos mensageiros dele. Nós estamos aqui para falar para os outros aquilo que ele fez conosco. Nós estamos aqui para falar para as pessoas o quanto ele mudou a nossa vida. Esta é a finalidade da igreja. Isso é tão preocupante porque pode ser que nós estejamos extremamente conectados com a igreja, mas não cumprindo a fim de proclamar, a fim de anunciar, a fim de dizer para as pessoas as virtudes, os valores daquele que nos chamou, daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta que fica é, por que Deus, depois de nos salvar, logo nos dá essa missão de proclamar o evangelho ou de proclamar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? E a resposta é muito simples. Nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos dele. Nós pertencemos a ele. Nós não somos das faculdades, das empresas, nós não somos dos nossos pais, nós não somos nossos, nós somos dele. Isso tem trazido no meu coração como pastor muitos conflitos de que realmente estarmos fazendo aquilo, de qual é a missão da igreja. Alguns têm a igreja como um lugar de crescimento intelectual, outros um lugar de despertamento, outros um lugar de confronto. Mas a missão da igreja é de fato fazer missões a fim de proclamar, a fim de falar para os outros aquilo que de fato ele fez comigo. Então nós podemos estar fazendo muitas coisas, mas talvez não fazendo a única coisa pela qual nos torna a igreja, a proclamação para dizer para os outros daquilo que Deus fez conosco. É como se ele dissesse, olha, eu o chamei para o meu reino, não chamei os anjos, não dei essa função aos anjos, aos arcanjos, mas eu dei essa função a todos aqueles que eu os resgatei das trevas para dar o privilégio de serem meus mensageiros. Essa é a maior expressão de amor de Deus. Na minha concepção, estudando a palavra, missões é a maior concepção de amor a Deus. Missões é aquilo que Deus constituiu para nos resgatar. A essência do amor de Deus se expressa em missões. Se você pensar friamente, o maior ato de amor, a Bíblia diz que o maior ato de amor que alguém pode fazer por outra pessoa é dar a sua própria vida, ok? Se eu perguntar a você quem são as pessoas que você é capaz de dar a sua vida, você vai pensar, e eu garanto a você que você vai apresentar pouquíssimas pessoas. Porque, de fato, são as pessoas que você de verdade ama. A maior expressão de entrega é dar a vida por alguém. Jesus fez isso por nós. Foi uma missão ousada, uma missão diferente. O amor moveu ele a abandonar o trono. O amor moveu ele a obedecer à vontade do Pai. O amor levou a simplesmente olhar para aquilo que nunca um Deus faria. Nenhum Deus da mitologia grega ou da mitologia romana desceu, nem Poseidon, nem Eros. Nenhum Deus desceu. E você percebe que a mitologia grega e romana são sempre colocadas Deus no Olimpo e o homem súditos. E toda a vida dos deuses, se você for estudar a mitologia grega e romana, os deuses se alimentam da adoração
adoração. Deuses que param de ser adorados enfraquecem. É assim que a mitologia grega se constituiu. E aí você vê o Deus, o único verdadeiro, abandonando o trono, abandonando o poder, abandonando a glória, entrando dentro do ventre de uma virgem numa missão ousada, porque Jesus nos ensina que esta é a missão da igreja. É a missão que o seu maior interesse é ajudar alguém e é gerar uma ação concreta para fazer pessoas se sentirem melhor. É por isso que nós entendemos, a fim de proclamar, a fim de anunciar os valores daquele que me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Missões é a essência do amor de Deus. Quem ama a Deus, fala de Deus. Quem ama a Deus, gera ações concretas para levar pessoas a uma oportunidade de conhecer o Deus que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. E talvez nós sejamos tudo. E quando eu digo nós, estou falando de cada indivíduo. Mas talvez sejamos tudo, mas menos igreja. Porque a missão da igreja é a missão. A missão da igreja é o amor. E como que o amor opera? O amor só opera por uma característica. O amor só opera pela fé. O amor não opera, Jesus não senta no trono, à destra de Deus Pai, coloca a mão no queixo e diz, realmente a raça humana está se perdendo. Realmente, tadinho do homem, ele está caminhando para a destruição. Realmente o homem está se arrebentando. Não, ele simplesmente toma ações. Deus Pai o envia e ele vem e abre mão de tudo e se coloca à disposição de dar a sua vida, de dar seus recursos, de dar o seu tempo, de dar a sua energia, de se submeter a humilhações, a vexames, porque a fé, de fato, a fé que nutre o amor e o amor que nutre a fé sempre vai colocar no coração dos homens missões. Missões palpáveis. Em Gálatas capítulo 5, versículo 6, Paulo vai nos dizer, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua por meio. Esse termo circuncisão e incircuncisão era a grande briga que havia entre os judeus e os gentios. Os judeus diziam, para você ser um cristão, você tem que manter a tradição judaica, precisa passar pela circuncisão. E aí vieram os gregos, e os gregos e gentios diziam, não, eu quero ser um cristão, mas sem passar pela circuncisão. E aí Paulo está dizendo, olha, o amor a Deus, o efeito do cristianismo não está numa teologia, se você é calvinista, se você não é calvinista, se você crê no pré-tribulacionista ou não, e as pessoas estão discutindo religião, não, o amor de Deus não diz respeito da sua doutrina teológica, se você é tradicional, pentecostal, se você é assembleiano, liriano, se você acredita em alguma outra questão pessoal ou particular, você acredita num véu ou não, não. A fé e o evangelho se materializa pelo amor. E o amor que tem fé, movimento. É aquela fé que não é misteriosa, é aquela fé que não é 007, né? Aquela fé que não é escondida, mas é a fé que é eficaz, que acontece por meio de uma conversão. É aquela vontade de servir, de imitar a fé do outro, é aquela vontade de viver para Cristo. Porque a fé meramente intelectual, a fé meramente colocada numa Bíblia aberta na sala da casa, no Salmo 91, a fé colocada num quadro, a fé que se carrega num pingente, numa corrente, isso é uma fé racional, é uma fé burocrática, é uma fé que não se materializa na vida cristã, porque a fé verdadeira é a fé que ferve, é a fé que faz o coração queimar, e não tem nada a ver com dinheiro, com teologia, com cursos, tem tudo a ver com entender da onde eu saí, o que ele fez comigo, e eu não posso guardar essa informação. Eu preciso contar para as outras pessoas. Quando a gente ama de verdade a fé e quando a gente tem de verdade a consciência da onde ele nos tirou e do porquê ele nos tirou, o nosso coração muda radicalmente. Eu já vi pessoas dizendo assim, ninguém me escuta no meu trabalho, ninguém me escuta na minha casa, eu prego, ninguém me ouve. Mas porque nós falamos da fé de forma burocrática, falamos da fé de forma acadêmica, falamos dela sem que ela rasgue o nosso coração, sem que os nossos olhos acompanhem o que falamos, sem tremer, sem colocar vida. Por isso que a fé, ela é sempre alimentada pelo amor. Quando nós falamos de missão, quando nós falamos de abraçar uma nova nação, ou de levar o evangelho a quem se perde, muito mais do que conhecimento bíblico, você precisa ter fé.
Jesus Cristo, quando ele abriu mão de tudo para largar o céu e vir à terra, ele não veio só por amor, ele veio por fé. Ele sabia que daria certo. Ele sabia que no dia 1º de setembro de 2019, um povo estaria reunido aqui na Campanella 904 por conta daquela missão que ele faria. É por isso que a fé nos faz suportar o clima ruim, a falta de dinheiro. Porque ainda que a nossa realidade seja muito difícil, ainda que a realidade inclua chicotes, cusparadas, traições, vendas, a gente suporta tudo isso por uma missão, porque a fé nos diz, vai valer a pena. Vai valer a pena, você vai ressuscitar no 3º dia e muitas pessoas vão se converter. Vai valer a pena. Porque é preferível você errar acreditando do que acertar julgando, irmão. É preferível você errar acreditando que as pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho, do que ficar julgando e dizendo, não vale a pena investir porque pela minha ideia vai dar errado. E talvez a gente até acerte, porque pode dar errado. Mas o Evangelho nos mostra que é preferível você tentar, mesmo tendo a possibilidade do erro, do que deixar os seus julgamentos te fazerem estar certos, tirando de você a atitude. Ser reformado é bom, é ou não é? Toda reforma é boa, mas o Evangelho não veio para reformar. O que se reformou foi o protestantismo. O catolicismo passou pela reforma protestante, Martinho Lutero, em 1517, mas o Evangelho, a vida humana não pode ser reformada. A reforma é quando você passa uma maquiagem, é quando você faz um martelinho de ouro. O Evangelho não é para reformar pessoas. E esse é o problema, nós apresentamos muito a estrutura da igreja, apresentamos muito a instituição, o CNPJ, e colocamos pessoas para servir, olha, ocupe lugares, venha para a igreja, o culto é uma bênção, mas o Evangelho não é uma questão de reforma, o Evangelho é transformação de vidas, e a transformação de vidas se faz por meio do amor, por meio da fé. Nós somos a igreja. Missões é um relacionamento amoroso, é como Jesus fez conosco. Ele poderia se relacionar conosco através dos anjos, mas ele decidiu vir pessoalmente. Não é uma estratégia. Nós não estamos indo para Moçambique para construir uma estratégia, para fazer um marketing, para dizer para as pessoas que a gente precisa. Não. Não é estratégia. Vamos fazer uma parceria com a Jocum, vamos fazer uma parceria com alguma entidade missionária. Você não faz missões com estratégias. Não estou dizendo que você não deve estudar. Existem escolas que ensinam técnicas de como evangelizar, de como entender as relações interculturais, de como chegar num país ou numa nação muito diferente da nossa e levar de forma respeitosa o Evangelho. Existem uma série de cursos, mas quando a gente fala do ouro da missão, quando a gente fala de realmente falar do amor de Deus, você não precisa de nenhum livro, você não precisa, porque existem pessoas que nunca passaram por uma base missionária, que nunca foram ministrados por missionários, que nunca leram absolutamente nada sobre missões, mas que são extremamente relevantes quando se propõem a anunciar a mensagem que os tirou das trevas e os levou para a maravilhosa luz, porque o que alcança o coração de um perdido não são técnicas de conversação, não são técnicas de persuasão. O que alcança um coração perdido é o quanto de vida está no seu coração, e isso os livros não dão. Isso é só a fé e o amor de Deus em você que dá. Isso os cursos não dão. Isso não se profissionaliza missionários, não se profissionaliza amor por almas. É simplesmente a ideia de saber de onde eu vim, quem eu era e o que ele fez. E a minha maior missão não é ter qualidade de vida, a minha melhor missão não é produzir recursos. Se eu tiver bons carros, boas casas, aleluia. Mas a missão da igreja é ser mensageiro, porta-voz daquele, falando dos valores daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão de nós existirmos. Pessoas que passaram por grandes avivamentos e nunca foram ministrados, mas porque estavam tão cheios de amor fraternal, tão cheios de vida, que o coração transborda para o coração do outro. Se o ódio transborda de um coração para outro, se a mágoa transborda de um coração para outro, quem dirá o amor? A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte, é mais duro que a sepultura. O amor é o método mais poderoso de evangelismo. Sabe, irmãos, você anda em Moçambique, você não vai ver um centro espírita aberto. Mas 80% da população pratica como hábito cultural. Aqui a gente tem ainda aquelas pessoas que olham o signo, né, no jornal, que colocam na carteira a folhinha de trevo de 4 folhas. Lá em Moçambique, 80% da população pratica como hábito de vida magia negra. A ideia de voodoos,
A ideia de trazer esses cartazes que a gente vê pela Radial Leste, eu trago a pessoa amada em 10 dias. Lá é muito tradicional e acontece mesmo. E está tendo um fenômeno em Moçambique, porque o protestantismo tem chegado até lá e muitos têm visto o protestantismo como uma ideia financeira. Porque o povo de Moçambique é um povo que não tem nada, como muitos dos africanos. Então eles facilmente se apegam à fé, para ter uma esperança de uma melhora de vida. Para você ter uma ideia, a pessoa que está nos ajudando a entrar em Moçambique, olha que interessante como Deus faz. O meu canal na internet tem crescido, a gente vai bater quase 90 mil pessoas agora no canal. Qualquer mensagem que a gente joga lá, e aí eu falo, vou colocar o vídeo de Moçambique, da Lírio Moçambique, no canal, para ver se a gente consegue alguma oferta, né? Por incrível que pareça, o vídeo da Lírio Moçambique foi o vídeo histórico que ninguém nunca viu. Não teve quase nenhuma visualização. Não teve. Nem comentário, nem nada. Mas uma pessoa que mora lá em Maputo, que eu vi as mensagens, assistiu o vídeo. Eu tinha toda uma ideia de ir para Moçambique, imaginando uma situação, enfim. E ela me mandou pegou o telefone, mandou mensagem lá no YouTube, deram o telefone, ligaram para a gente, a Aline, inclusive, se estiver nos assistindo, que Deus te abençoe. E ela falou, pastor, eu quero contribuir. Né? Ela não está contribuindo de forma financeira, mas eu quero contribuir com toda a logística. Pra você ter uma ideia, ela tirou todos os nossos vistos lá mesmo. Nós estamos indo por carta convite. E ela começou a fazer toda a logística. O carro que nós vamos usar lá em Moçambique é um carro da empresa dela. Ela está nos cedendo o carro, nós vamos pagar a diária do motorista, enfim. E toda a visão que eu tinha a respeito da Lírio Moçambique, de ir para Moçambique, quando ela começou a contar como é lá, eu disse, está tudo errado. E eu entendi que aquele vídeo que nós colocamos no YouTube só foi para encontrar essa mulher, essa Aline. Porque Deus nunca erra naquilo que faz. Se a gente aprende a aceitar os desafios. Mas olha o que ela me contou. Por esses dias, a irmã dela, ela tem uma empresa, só para você entender como que é a cabeça de muitos moçambicanos. Não são todos, mas algumas linhas de pensamentos. A irmã dela estava no portão da empresa para esperar uma entrega de correio. E de repente veio uma pessoa correndo com uma agulha e fura a nádega dela, o bumbum dela, da irmã dela. Sabe por que fizeram isso? Porque para muitos moçambicanos, o branco, a pessoa de cor branca, para eles ou é um boneco, ou é um espírito, ou é um fantasma. E eles furam para saber, olha o nível de essa fé que existe. E muitos furam com agulhas contaminadas pelo vírus HIV. A irmã dela foi levada ao hospital, graças a Deus está bem, mas tomou todo um coquetel de medicamentos. Lá, as igrejas evangélicas, os pastores moçambicanos que estão se convertendo, eles mudam a fachada. Eles põem uma igreja, põem uma Bíblia no púlpito, constroem uma igreja, põem o nome de Jesus, mas eles continuam praticando magia nas igrejas. É muito normal na África, rituais para ganhar dinheiro, de pegar pessoas que aparentemente morreram, levar caixões e o pastor simular a ressuscitação de um morto. Tem vários vídeos e escândalos percorrendo toda a África. Pastores que ganham muito dinheiro com isso. Combinam uma pessoa lá que finge que morreu e colocam no caixão e levam o caixão para dentro da igreja, faz toda a comunidade aclamar, levantem as mãos e orem, orem, orem. E aí de repente o camarada levanta do caixão e o povo entra num estado de êxtase, de frenesi e lançam ofertas. É um povo que já não tem nada. E ainda acredita. Agora, se as mentiras do diabo têm tido toda essa crença, o que você acha que o poder do evangelho pode produzir no coração dessas pessoas? O que você acha que é a verdade que liberta o homem? Agora veja vocês, nós estamos aqui no Brasil, em Itaquera, vivendo a maior fase, a melhor fase da nossa igreja. Pessoas aceitando a Jesus. De janeiro para cá, nós vimos ontem, quase 3 mil pessoas já passaram por aqui. Muitas pessoas, quase 1.000 pessoas já aceitaram a Jesus desde janeiro para cá na nossa igreja. Será que nós vamos guardar esse avivamento só para nós? Será que para alguém viver o que nós estamos vivendo aqui, vai ter que pegar um ônibus, vai ter que pegar um avião? Será que vão ter que largar os países deles para virem aqui, para provar dessa alegria que nós sentimos, essa paixão que nós sentimos? Será que Deus tem filhos prediletos? Será que vamos ser egoístas de guardar apenas para nós essa unção que Deus tem derramado aqui agora? Ah, mas é uma função da igreja A, B, C. Não, é Deus tem nos chamado. Nós não pedimos Moçambique, foi Deus que nos deu. E agora nós estamos entendendo qual é a missão da igreja.
Eu vou ser muito sincero para você, eu como pastor, achava que não era o momento. Eu achava que não era esse momento. Muitas pessoas me abordavam e falavam, pastor, e o trabalho missionário da Lírio? E eu, na minha razão, dizia, vai chegar. Porque eu achava que primeiro nós tínhamos que construir a igreja, primeiro nós tínhamos que fazer algumas coisas aqui dentro, para finalmente pensar num trabalho missionário, em dar apoio a um país. Eu achava que isso iria acontecer, mas não agora. Não que a missão não é importante, mas vem Deus e nos dá essa surpresa. Porque não é na nossa hora, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os caminhos dele mais altos do que os nossos. E isso agora nos traz um leque, continuar crescendo como igreja, cuidando dos voluntários, cuidando da casa do voluntário, recebendo as pessoas, fazendo grandes cultos, pensando na construção, mas agora abrindo mais um leque, dentre tantas coisas que nós nos preocupamos, agora a missão vai ferver. Vai ferver nos nossos corações. Vamos falar sobre missões, orar para que Deus levante missionários, que Deus nos dê recursos para enviar pessoas para apoiar lá, né? Você acha que eu não queria levar mais pessoas conosco agora nessa ida para lá? Mas se Deus quiser ter a condição de ao longo do ano mandar pessoas para servir a nossa igreja Lírio Moçambique, para estar plantados lá. Mas isso tudo não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de verba. Dinheiro a gente pega no banco, paga os juros e fazer o quê? É uma questão de simplesmente entender que nós fomos chamados não para termos a nossa vida melhorada, não para termos mais dinheiro ou recursos, mas fomos chamados para anunciar e proclamar a salvação e as virtudes daqueles que nos salvou, dizendo para eles que como aconteceu quando Jesus nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão de nós existirmos. Missões não é um programa. Hoje é um programa. Não vou ser hipócrita. Nós estamos falando de missões hoje porque a Lírio Moçambique veio. É como se Deus tivesse nos forçado a olhar para isso. Eu não vou ser mentiroso e hipócrita, dizer, eu planejei. Não planejei nada disso não. Foi Deus que mandou fazer. Não era o projeto, não era a prioridade, não era. E lá vem Deus com as suas surpresas, e agora estamos parando tudo que a gente está fazendo para dizer, agora nós temos um trabalho missionário. Mas não, a partir de hoje não pode ser uma programação, não pode ser, tem que ser um hábito diário. Nossos voluntariados falarem de missões, nossas reuniões falarem de missões, nossos cultos falarmos de missões, nossos encontros, a prática missionária estar dentro de nós. Nós queremos viver missões. Eu, enquanto líder desta igreja, e fico muito feliz, e não só aqui em Carvalho, mas em todas as nossas líderes hoje, eu quero dizer que Deus tem nos conclamado a viver um tempo de missões. A olhar para isso e chorar pela causa missionária. Deus tem me confrontado sobre isso. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Apóstolo Paulo vai dizer para nós, olha, porque embora eu seja livre, embora eu não tenha que dar satisfação para ninguém, eu optei em ser escravo de todos. Para quê? Para ganhar o maior número de pessoas. Eu sou livre, mas eu ando como escravo para ganhar o maior número de pessoas. Olha o versículo 22. Para com os fracos, não fiquei me parecendo um arrogante, para com os fracos, tornei-me fraco. Por que eu me tornei fraco com os fracos? Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Paulo é um acadêmico. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem que falava vários idiomas. Paulo não era um Zé Mané. Paulo era um homem estudado, mas se é para ganhar o fraco, eu falo do jeito que o fraco fala. Se é para falar com intelectuais, eu não estou preocupado com o meu nome, eu estou preocupado em me amoldar a quem me ouve, para tentar ganhar. E tornei-me tudo com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Olha o versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Porque qual é o desejo de Paulo? Ser coparticipante do Evangelho. É Deus olhar para nós e dizer o seguinte, olha, legal, você contribuiu de alguma forma. Eu sei que a palavra missões tira os olhos do nosso umbigo e das nossas necessidades. Para alguns não é um tema atrativo. Para mim, por muito tempo, não foi um tema atrativo. Tão compenetrado nas questões do crescimento da igreja local, tão preocupado em fazer a igreja crescer, a igreja crescer, a igreja crescer, e nós falamos, esse é o foco. Mas que bom que a igreja não é do Diego, que bom que a igreja não é nossa, que bom que a igreja é do Senhor Jesus. E ele vem e bagunça tudo, e diz, eu quero que vocês olhem para missões. É isso que Jesus espera para nós, porque missões, mais do que levar comida a quem tem fome, missões, mais do que propagar uma igreja nova, missões glorifica o nome do Senhor Jesus.
Missões faz mais pessoas abrirem a sua boca e dar glória a quem merece glória e louvor a quem merece louvor. Missões é a oportunidade que nós temos de manifestar glória de Deus em lugares que ainda não o glorificam. Nós não estamos indo para a África para colocar uma religião em Moçambique. Nós não estamos indo para Moçambique querendo ser uma igreja importante na cidade da Beira e nem ficarmos com prestígio com os governantes. Não, não. Nós não estamos procurando poder, nós só queremos obedecer o que a palavra nos pede. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, há uma ordem para nós: quer comais, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa. É para isso que a gente está indo para Moçambique. Não é para ficar famoso, não é para fazer projeto para que as pessoas nos veem com prestígio, não. Estamos indo para Moçambique, quer comais, quer bebais, façam qualquer coisa, que façam tudo para a glória de Deus. Versículo 32 vai dizer: não se torne motivo de tropeço. Nós não estamos indo lá para arrumar confusão, e nem para dizer para eles: ó, vocês estão errados, vocês não sabem nada, nós brasileiros somos bons, né? Nós brasileiros conhecemos algo. Não, 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 continue sendo moçambicano, continue com seus hábitos culturais, apenas olhe e veja se essa alegria que acontece em mim, esse Deus que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, veja se isso não é interessante para você também. Continue sendo moçambicano, continue comendo as comidas que você gosta, continue tocando as músicas que você gosta. Só veja se esse Deus que mudou a minha vida não é interessante mudar a sua vida também, tirando do peso das costas deles o jugo da escravidão do pecado, o jugo da escravidão da cegueira espiritual, e levando eles para a maravilhosa luz que nos alcançou aqui no Brasil. E este Deus poderoso que tem mudado a nossa história aqui em Carvalho, aqui em Itaquera, vai mudar a cidade da Beira para a glória dele. A razão de nós existirmos é a missão. Eu digo a você que depois de 10 anos de pastor, Deus tem inclinado o meu coração a coisas diferentes. Alírio nasceu no ano de 1979 com uma missão. O fundador dessa igreja não carregava o título de pastor, mas carregava o título de missionário. Chamávamos de missionário Coutinho. E no ano que nós fazemos 40 anos, 4 décadas como igreja, Deus nos dá o privilégio de sairmos do nosso país e termos a nossa primeira igreja fora do território nacional. E essa igreja está plantada na cidade mais devastada em 2019. Nenhuma outra cidade nesse ano foi tão destruída, tão assolada e tão judiada quanto a cidade da Beira. E é exatamente essa cidade que nós nunca falamos dela, nunca pensamos nela, que Deus coloca ela na nossa frente dizendo: amem-a, cuidem, invista, olhem para ela. Porque se vocês plantarem uma semente que vocês nunca plantaram, eu darei a vocês uma colheita que vocês nunca tiveram. Deus vai levar a Lírio para um novo tempo. E o tempo novo que nós vamos viver será plantado em Moçambique. Não ache que quando nós plantamos lá na cidade da Beira, a colheita acontece lá. Lê do engano, a colheita vai acontecer na sua casa. A colheita vai acontecer nas Quintas Bipowers aqui. A colheita vai acontecer quando nós simplesmente levantarmos as mãos e começarmos a sentir um peso de glória diferente do que sentíamos até o culto anterior. É quando nós começarmos a fechar os olhos e dizer: meu Deus, parece que nós estamos mais perto do céu, porque Ele é galardoador. Se nós aprendermos a chorar com os que choram e a sorrir com os que sorriem. Jesus disse: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Em outras palavras, vocês sempre erraram o tempo de fazer as coisas. Mas se nós olharmos para o tempo que Deus tem nos dado e abraçar esse compromisso, Deus vai nos honrar. Eu concluo dizendo que quando a gente ama uns aos outros, de verdade, esse amor transborda. A gente está indo para Moçambique com pouco dinheiro, pouco recurso. Pouco. Eu não sou missionário, eu sou pastor. A minha experiência em missões é zero. O meu chamado é pastoral. E eu estou indo lá para fazer missões, mas principalmente para ser pastor. Porque não adianta eu plantar uma igreja em Moçambique se eu não colher nos olhos do pastor que está lá. O nosso pastor não é brasileiro, o nosso pastor é moçambicano, pastor Nelson. É nascido, criado em Beira. Conhece aquela cidade. É um homem que tem servido a Deus com muito amor e temor. Eu disse para mim mesmo, quando eu voltei de Israel em março, que só viajaria o ano que vem para fora. E aí Deus coloca, né, no nosso coração, se fosse viajar, não seria para Moçambique que eu iria. Aí algumas pessoas me animaram, falando: não, vai lá, que tem um Kruger Park, você vai fazer o safari. Mas não é para isso que a gente vai fazer.
Não é para isso que a gente vai. Nós vamos lá para abraçar e para levar esse DNA que Deus tem feito aqui com a gente. Nós não vamos guardar aqui no Brasil toda essa beleza que Deus tem nos dado. Nós vamos levar feixes de avivamento e chamas plantadas em cada lugar que Deus vai nos preparar. Se é Beira, talvez amanhã seja na Venezuela, por que não? Estava conversando com um pastor amigo esses dias, ele dizia: pastor, nosso trabalho é em Cuba, um país comunista, fechado ao evangelho. Alguns abrem igreja em Londres. Sim, os ingleses precisam ouvir o evangelho. Sim, os franceses precisam. Mas Deus nos deu logo à beira, onde mais se precisa. Mas a Bíblia diz que aquele que mais entrega, também é aquele que mais recebe. Você entende isso? Eu me preocupo muito com o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 2. Quando Jesus diz que todo o ramo que está ligado nele, mas que só se preocupa com o seu bem-estar e não se preocupa em dar fruto, o que ele faz? Ele corta. Está muito gostoso ser líder dos vales aqui em Itaquera. É muito gostoso você ouvir das pessoas a igreja da fila, a igreja lotada. Daqui a pouco, quando a tenda chegar, vai ter um baita logomarca em cima da tenda, vai ser a igreja da tenda. E os nomes vão vindo, os nomes vão acompanhando o avivamento. Mas além de todos os frutos que temos dado aqui, Deus tem algo mais para nós. Limpa seu coração, Lírio. Vamos nós nos abrir para isso. Nós não somos especialistas em missões. Algumas pessoas me ligaram: pastor, o senhor contatou que organização missionária para fazer parceria para ir para Moçambique? Eu disse: nenhuma. Como assim? Vou eu, mais 3. Mas senhor, não. Já temos a logística. Tudo o que a gente precisa, a gente já tem. O amor. Claro, não somos irresponsáveis. Já fizemos o roteiro, já sabemos o carro, já sabemos que vai nos pegar no aeroporto, assim, a parte de segurança. Mas como abordar o moçambicano? Se você pôr um sorriso no rosto e ele vê em você que você o ama, que você está ali para amá-lo, você não precisa ter muita técnica. O amor é a linguagem universal. O amor de Deus resgatou os chineses, resgata os franceses, o amor de Deus resgata os cubanos, o amor de Deus resgata os brasileiros, os americanos, os judeus, o amor de Deus resgata os egípcios, o amor de Deus resgata toda a língua, todo o povo, todos os joelhos se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O Senhor vai fazer a Lírio ser uma igreja ainda mais não. Estamos nos tornando uma igreja missionária. E vamos ser uma igreja muito missionária. Você crê nisso?